Boa noite, artistas e desenvolvedores em ascensão. Esse é o Dustcast, o podcast da DustDog, onde entrevistamos artistas, criadores de conteúdo, desenvolvedores de jogos e muito mais. Hoje temos como convidado o criador do canal Zíper nas Costas. Ele é cartunista, produtor musical amador, editor de imagens profissionais e um verdadeiro admirador de fansuite. Com vocês, Igor C. Barros. Opa, boa noite. É isso aí. Quanto ao amador e profissional, é engraçado. Eu queria que fosse o contrário, sabe? Mas quis a vida que fosse assim, né? É isso não aí. Se preocupa, tem muito tempo ainda para fazer com que os dois sejam profissional. Isso eu Então. te garanto. Bom, Pois Igor, primeiramente, muito obrigado por você ter vindo. É um grande prazer ter você aqui com a gente. E simbora que você é um homem que eu sei que tem muita história para contar. E quanto mais a gente saber, melhor de você, meu caro. Você, como é dito, é o criador do canal Zip nas Costas, a revista eletrônica dos fãs que praticamente todo sábado tá aí, né? Às vezes no domingo. Isso. Eu queria entender, já para de começo, da onde vem essa sua paixão por fansuites que você realmente ama de coração? Olha, faz bastante tempo. Assim, acho que desde que eu soube, digamos assim, sei lá, que tinha algo parecido com isso no mainstream. No caso, o Walt Disney World, que a maioria das pessoas talvez tome conhecimento que haja esse tipo de coisa por aí, né? Que há pessoas que se disfarçam personagens assim para entreter o restante do público, sei lá. E eu sonhava, desde antes de saber que existia Fursuit, em ter algo para os meus personagens quadrinhos lá que começaram e a partir de 93 começaram a ser antropomórficos, né? Igual os desenhos animados que eu via na televisão, no caso que era Tiny Toon. E eu achava, sei lá, que eu teria que fazer parte do mainstream, sei lá. Até o dia em 90 e não sei se foi 98, sei lá. Até que o dia que eu descobri na internet que tinha gente que fazia isso por hobby, digamos assim. Era o furry fandom, né? Basicamente, na verdade, a primeira coisa que eu ouvi falar a respeito foi... Eu não sei, eu não consegui ver a matéria inteira. Foi em 95, no Fantástico, Paulo Henrique Amorim mostrando, abre aspas, um lugar, uma convenção onde as pessoas se vestem de cachorro. Eu não entendi muito bem, parece que existe um negócio bem específico para isso hoje. Seria as pessoas que realmente se sentem animais, mas no caso, estava dando a impressão que era uma convenção furry. Pena que eu não consegui mais detalhes na época. Aí depois, na internet, eu cheguei nisso novamente através do Herbie Toons, que foi um dos primeiros que eu comecei a acompanhar, que ele era desenhista, animador e fursuiter também. Ele mesmo fazia as dele. Caramba, que bacana. No caso, me chamou a atenção a qualidade dos desenhos que fazia. Depois eu descobri que ele realmente trabalhava. Aí, a partir desse momento, você começou a criar os seus personagens, né? Que é o... Eu acho que eu vou errar o nome do homem. Eu sei que começa com Tô, se eu não estiver enganado. O que eu mais me lembro é da Rose. Rosalind... E Toberal? Não, o Toberal é um furry brasileiro. Ô, droga, meu Deus! Não, no caso é o Anselmo. Isso, Anselmo. Mil desculpas, tanto pra você como pra quem tá ouvindo. Não, tudo bem. É que é tanto fã, mas... Ai, vamos dar continuidade. Aí, a partir você começou a criar esses personagens, né? Que tem um estilo característico seu, né? Você gosta de uma coisa mais quadrada, mãos enormes e tudo mais. Pois é. Engraçado é que isso também foi inspirado pelo mainstream. Eu não sei se eu não costumo dizer isso, talvez eu não diga isso tanto, mas o que me inspirou a fazer a Rosalind, por incrível que pareça, era uma série de personagens que eram figurantes de um episódio Darkwing Duck, que eles andavam, pelo que eu entendi, eles andavam com as pernas metade da perna no chão. É um pouquinho difícil de explicar isso sem imagens, tipo o Bernardo e Bianca da Disney, por exemplo. E aí isso me inspirou, eu achei aquilo interessante, falei, eu comecei a desenhar alguma coisa parecida com aquilo, né? E, sei lá, em questão de dias aí saiu a Rosalind, meio que fazendo já um estilo um pouquinho diferente
concepção de personagem. Show! E você pegou um desenho que é um ícone que teve até um remake, né? Ele apareceu em um episódio de DuckTales, se eu não me engano, esse novo. E parece que era, desde a sua época, era um desenho realmente bom. Não, inclusive o Darkwing Duck era animado no Japão pela TMS Tokyo Movie Shinsha, que pra mim é o melhor 2D do mundo. Eles fizeram os melhores episódios de Animaniacs e Tiny Toon, entre várias outras coisas, fizeram Sonic X. Caramba! Ou seja, os caras realmente estão aí me inspirando faz tempo. Não, então, agora que a gente ainda sabe tanto a sua origem dos personagens quanto essas informações sobre quem produz, cara, é uma produtora de alta classe, não tem nem o que falar dela. Pois é. Tava uns meses. Eu criei primeiro, sei lá, personagem isolada e começou a surgir lentamente assim, o universo, o lore, né? O mundo onde ela vive, as relações com outros personagens e por aí vai. E também tem essa também, né? Assim como aconteceu, sei lá, com a Mônica, que nasceu depois do Cebolinha. No meu caso, a Brenda, que é outra personagem, nasceu antes da Rosalie. E a Rosalie depois acabou sendo a personagem principal. Brenda seria outra personagem que nasceu um pouquinho antes, como é que era? Ela era apresentadora de televisão, basicamente, sei lá, porque eu tinha o sonho de estar na área de televisão. Aí eu inventei lá que a Rosalie era a produtora da Brenda, com fone de ouvido, assim. Era muito estranho, eu não sei se tem outra história em quadrinhos que eu conheça lá, que os personagens seguravam o microfone sem fio nas mãos, por exemplo. Então, isso em 94. Eu descobriria que haveria um furry bastante tempo depois, lá em 97. E eu imagino que no momento que você conheceu esse mundo, você falou, bom, agora achei minha casa. Com certeza. Principalmente porque, puxa, uma coisa que eu achava muito estranho do que eu mesmo fazia, eram as espécies dos meus personagens. Que todos os meus personagens, as espécies, se você for analisar, são os vilões das fábulas e desenhos tradicionais. Então, são raposas, doninhas, gambás, gatos, lobos, coiotes, etc. Esses são todos os vilões, mas não tem nada disso, né? Neles. Eu demorei até, inclusive, para criar personagens que seriam as espécies mais identificadas com os heróis, tipo, sei lá, cachorros, tigres, por aí, velho. Nem tem ainda, mas enfim. Então, praticamente, você tem realmente um universo que já está há um bom tempo sendo construído, né? Com certeza. Na verdade, eu ia dizer isso também, que eu vi num site, no primeiro site furry que eu vi na minha vida, que foi o do Jimu, o Jim Harrington. Tinha uma sessão. Primeiro que eu caí lá por causa que eu queria ver fanarts, na verdade, não fanarts, mais 18. Aí tinha uma sessão. Aí tinha uma sessão paralela. Furry Character. Eu falei, o quê? Como assim? O que é isso? Aí eu fui ver. Entre outras coisas, lá tinha desenho de raposas. Falei, e puxa vida, eu me culpando. Pô, por que eu desenho raposas se elas são nos desenhos animados tradicionais? Não. Bom, vamos culpar a Disney, né? Começou com Robin Hood e agora nunca mais parou. Lá. E aí nos meus universos, aí muito pelo contrário. Então, aí a melhor amiga da Rosalie, por exemplo, é uma raposa. Atualmente. Então, E o Anselmo, que é praticamente seu fursona? O que pode me dizer sobre ele? O Anselmo é um caso interessante. Ele substituiu um outro personagem que deixou de existir porque, eu não sei, o outro personagem estava muito superlativo demais. Que seria o antigo namorado da Rosalie, o Daryl, que, sei lá, era um urso, assim, e, tipo... Só que eu não sabia o que fazer mais com ele. Era uma pessoa que já tinha realizado todos os sonhos da vida dele, não sei. Eu considero o seguinte, não sei o que, eu inventei que, sei lá, esse cara traiu a Rosalie, foi embora, não sei o que, e esse Anselmo, ele talaricou o Daryl, porque eles se conheciam. E aí inventei que o Anselmo começou a ser o namorado da Rosalie. Pela primeira vez a Rosalie passou a namorar alguém da mesma espécie dela. O personagem em si, o visual dele, curiosamente, já existia. Foi criado em 99, 2000. Era um figurante, mas eu achei tão legal esse figurante que ele acabou ficando, né? E desde quando? Eu acho que desde 2017, 18, que ele passou a ser o parceiro oficial da Rosalie mesmo.
Caramba, tem toda uma novela entre seus personagens. É, pois é. E assim, você criou esse universo, você tem toda a história. Tem em algum conteúdo, tipo escrito, desenhado, toda essa história entre seus personagens, ou isso é uma coisa que você mais guardou pra você e quando fala você sente toda aquela empolgação de estar contando a história? Bom, pois é, existe o Tumblr, né? Rosalind da turma Tumblr.com, tiras, né, que eu fiz desde então. E aí, é uma história que não tá assim 100% registrada, talvez até mude depois mais pra frente, sei lá se saber, né? Que é um pouquinho difícil às vezes eu imaginar determinadas situações, por exemplo, a vida de um casal, assim, como são a Rosalind e o Anselmo. Eu sou solteiro, né? Eu não, pra quem não sabe, eu não tive namorada até hoje, tô numa idade até meio provecta pra isso acontecer, enfim. Ah, não se Mas sei preocupa que lá. nunca é tarde, o amor sempre pode aparecer em algum momento. Eu tenho algumas defesas também na história, como por exemplo o autor do Tarzan, que, sei Hum. lá, ele escreveu sobre a África, sendo que ele nunca esteve lá na vida dele. E até que descreveu meio que corretamente o africano, por exemplo. O cara Mas, parece que fez a lição de casa, então. eu não sei se tem. Eu fiz parte também do fandom de Chaves e Chapulin. Eu não sei se de repente influenciou em coisa, porque a Rosalind mora com o Anselmo, que eu fico pensando, sei lá, se é namorado, noivo dela, ou se não é nada ainda, e o irmão mais novo dela, o Chris. Então é uma família meio assim pela metade, sei lá, mais ou menos como as de Chaves. Entendi. Bom, se acabou inspirando, eu acredito que se tiver alguma cena de comédia vai ser bem feita, já que era uma das principais características que eles tinham. Na verdade é uma história mais pra comédia mesmo. Hum. Eu não tenho muita inspiração pra dramas, confesso. Tem gente aí que vai muito mais nessa área do que eu. Por mais que a sua história, bom, pelo menos o Anselmo já começou com um baita de um drama que foi misturado com comédia, né? O Talarico nunca perde a oportunidade. Então. Fico até pensando depois, puxa, será que eu invento que de repente o outro cara reaparece? Por enquanto está sumido da vida da Rosa. Eu sei que você já tem você gosta bastante de desenhar. Então Uhum. não seria ruim se no tempo livre você começasse a fazer uns rascunhos de como seriam algumas dessas páginas. Não, com certeza, sabe? Uma coisa que eu me penitencio aí ultimamente é ter desenhado muito pouco em papel, né? Precisava voltar a fazer isso. Tudo isso que aconteceu, eu desenhei em cadernos escolares, né? Com Uhum. caneta Bic azul, não foi nada profissional. Porque eu não sei, talvez eu fale assim, o pessoal acha que eu tenho história em quadrinho publicada em folha 3 com papel, com tinta nanquim, não. É tudo cadernos assim. Por aí que nasceram essas histórias aí. É que aquilo, né? Você já tem tanta paixão pela história, quando você conta, você já tem um universo inteiro, que não parece É, que é uma coisinha pequena, né? na verdade é bem isso mesmo, né? Por exemplo, o trabalho, eu falei lá da Brenda, porque o que acontece é o seguinte, a Rosalind trabalha para ela é um programa de televisão que tem algumas peculiaridades, aí também tem alguns paralelos aí com o Roberto Bolanhos, né? Roberto Bolanhos inventa, por exemplo, o ascensorista de um elevador de um hotel que não deixa ninguém entrar, porque senão o elevador não sobe. Umas coisas assim. E aí, no caso, é um programa de televisão que quase ninguém assiste. Que é uma coisa que existe muito na vida real, inclusive. E aqui errado você não tá, não, cara. Então. Aí seria tipo um programa. É uma espécie de show da Xuxa, só que versão decadência total, assim. Tem duas assistentes de palco apenas. Mas, tipo, a graça tá aí, basicamente. Poxa, que legal, cara. Falando um pouco agora da questão da comunidade, né? Hã? Você tá há muito tempo pelas datas e tudo mais. Então eu imagino que você deve ter testemunhado muita coisa dessa fandom. Parece bastante, mas não é tanto assim, não, né? Porque eu descobri que, assim, existiu o Furry Fandom em 97 no site do Jim Harrington. Aí, em 2000, eu achei o site do Herbie Tunes. Hum. Eu descobri que existia fora o fato de, sei lá, o Herbie foi um primeiro que me fez enxergar que eu desenhava muito mal, digamos assim.
Mas eu só comecei a entrar em contato um pouco, ainda não tanto quanto deveria, com a fandom brasileira, lá pelos idos de 2004, quando parece que eu encontrei um site, eu encontrei um hospedador de sites, tinha um domínio furry.com.br, que era Futopia. Nessa eu até cheguei a entrar em contato com uma ou duas pessoas, eu vi um pouquinho também do fórum Furry Brasil. Inclusive, tem uma passagem também meio chata. Eu cheguei a ser convidado para ser entrevistado pelo Tame Talk Show, que aí depois eu fiquei sabendo, algum tempo depois, que a pessoa que fazia esse Tame Talk Show faleceu num acidente. Caramba. Me dizer que tu foi uma das últimas entrevistas, ou a última. Eu acho que eu não cheguei a ser entrevistado. Gostaria de ter sido, né? Mas então, e agora, pessoal, a aproximação total aconteceu lá pelos idos de 2014, 2013, não lembro a data agora, quando por acaso, eu descobri que uma pessoa que eu conhecia da internet, o Danny Lauderdale, porque o que acontece é o seguinte, em 2010, eu e o Danny, a gente fez um canal de humor no YouTube, a Salt Cover, né? E aí, então, era um canal de humor, o nome, a ideia eu já tinha criado, mas ele queria fazer daquilo algo um pouco melhor, porque ele trabalha na área, né, de vídeo, televisão, essas coisas. Então a gente chegou a fazer algumas coisas entre 2010 e 2012. 2010, 2012. Eu não lembro as datas ao certo agora. Ah, não, 2009. 2009 a 2012, algo assim, porque, inclusive teve aquela história meio... Não sei se as pessoas vão achar que eu tô falando balela ou coisa assim, mas é que em 2011 nós fomos convidados para, digamos, auxiliar o pessoal do Comédia MTV. Em 2010, tinha estreado em 2010, já estava fazendo sucesso. Em 2011, o que a gente fazia? A gente fazia vinhetas de computação gráfica e logotipo das sátiras daquele programa. Puxa, que legal, cara. Então, a gente Vocês tiveram uma baita de uma evolução. Com certeza. Foi uma boa experiência naquela época. Mesmo que eu tenha tido um contato mínimo com o pessoal lá, né? Muitas... né? Mas enfim. Tá, foi daí que eu conheci o Danny. Aí o que acontece? Em 2014 eu descubro que eu vejo uma foto dele e da Patsy com fursuites. Eu falei, como assim? E aí eu descubro que eles tinham se tornado furries, no caso. E aí parece que eles conheceram o Furry Fandom através de mim, inclusive. O que eu acho mais curioso ainda, porque na época eu não falava tanto assim sobre Furry Fandom, que é só personagens lá e pronto. Eu acho que eu já tava no DeviantArt. Assim. Sim. Caramba, então a gente ainda consegue dizer que você foi uma das pessoas que acabou influenciando eles, que consequentemente acabou criando uns que tá como, acho que vamos dizer, o maior evento furry brasileiro atualmente. Não, pois é, né? E inclusive, tem uma outra história também, porque tudo começou com o Furboliche. Eu perdi as datas dos dois primeiros. Eu só consegui no terceiro, que aí foi a primeira vez que eu vi, não só eles, mas qualquer fursuiter assim, BR na minha vida, pela primeira vez. E eu gravei isso com a câmera que eu fazia vlogs na época, e aí que mudou tudo pra valer no zíper nas costas. Eu não tinha contato. Eu acho que foi a partir daí que eu realmente comecei a fazer parte do Furry Fandom brasileiro mesmo, pra valer. E foi daí em diante, né? Porque parar você não para. Basicamente. Atualmente talvez esteja um pouquinho menos assim, por causa que eu trabalho de segunda a sexta. Durante muito tempo eu trabalho um pouquinho diferente, que era 3 dias por semana. Mas a gente precisa garantir o leitinho das crianças. Não, sim, a situação não tá fácil pra gente ficar de bobeira. Se bem que mesmo que você tenha todo esse trabalho pra fazer, você nunca para e todo sábado ou todo domingo, né, dependendo de como tá a sua semana, você tá lá fazendo live. Pois é. Honestamente, eu nem precisava até pesquisar aí quando é que eu comecei a fazer live. Eu acho que talvez era para comentar a edição das vídeos dos eventos.
que inclusive tô meio parado com as partes de edição aí, porque é um grande efeito de casa de ferreiro espeto de pau. Eu passo todos os dias editando coisas no meu trabalho, eu chego em casa e vejo a mesma tela do Adobe. Aí, puxa. Sim. Mas enfim. E só um comentário de brincadeira, já que Fala. é uma das entrevistas que acho que quando a gente lançar a sua já vai ter lançado. Por sua culpa, o apelido da Daiane sobre ela ser a Sanrio brasileira acabou pegando, viu? Pelo menos quando eu apresentei ela na entrevista dela, eu fiz questão de chamar ela disso por sua culpa. Ai, olha só. Olha aí, influenciando. Eu sei, a gente falando um pouquinho do evento foi atualmente. Você tem uma busca, né? Que é o dia você acabar se tornando um dos VIP Stars, né? Quem sabe, né? Olha, por enquanto é VIP Platinum mesmo. VIP Star tá um pouquinho longe ainda. Talvez quando eu tiver IPTU e IPVA personalizados, e a dia interna, eu moro com a minha família. Ah, cara, mas falar pra você, eu acho muito incrível o que você faz, porque você dá realmente uma reportagem inteira sobre o que tá acontecendo no mundo afora sobre as Fossuites. Olha, Tem bom. muita coisa que eu não consigo saber se não for através de você, sinceramente. Ainda mais porque eu não sei onde pesquisar. Não, que bom. Eu não sei. Eu chamo o que eu faço no Zíper nas Costas de revista eletrônica, principalmente com essa. O que o pessoal do jornalismo chama de hard news, coisa que tá acontecendo agora. Não, é tipo matérias de gaveta. Temos assim, coisas que pode ter acontecido passada, mês passado, mas você acaba sabendo depois. Hein? Mas Sim. raramente é um negócio assim, história que tá acontecendo. Teve uma vez que aconteceu isso que foi como que era Ursa Major Award, que me chamou a atenção, né? Premiações de diversas. Eu acabei conhecendo, por exemplo, a história da Cassie. Igor, Sei lá, pode repetir o nome Hum. da pessoa? É que acabou dando um baita de um corte agora. Ah, tá. Cassie Civet, que Cassie Cassie se escreve. Se escreve Cassie Civet. Certo. Que aliás, eu até agora não sei de que país que ela é. Porque, sei lá, porque ela, por exemplo, ela tenta participar de concurso de música. Tem um concurso extremamente famoso, o Eurovision, que revelou só artistas aí como Julio Iglesias, Celine Dion, entre outros, que é de vários países da Europa. E ela inscreve músicas para vários países da Europa, como Moldávia, por exemplo, sei lá, para acabar entrando no concurso. Poxa, que show, História, cara. Mas histórias meio doidas aí. Essa Cassie de Civet chegou a aparecer também no palco de arte algo assim. E pra terminar a salada de nações, né? Quem fez a força dela, que eu gosto, caramba, inclusive, foi um pessoal da Costa Rica. Eita, mas que essa aí gosta de viajar pelo mundo, hein? Até em questão de coisas dela. Pois é. E aproveitando, Igor, como você gosta bastante de Fossuit, eu gostaria de saber a sua preferência. Porque tem aqueles que vão para um lado mais cartoon, aqueles que vão para o realista, e gente como eu que Kemono é o estilo que reina, né? Indo de gosto para gosto. Qual seria o seu? Ah, com certeza, estilo cartoon. E, na minha opinião, quanto mais cartoon, assim, melhor. Assim, inclusive, quanto mais parecido com um traço assim, original que tenha dado origem, melhor ainda. Eu gosto dessa tradução, assim, a tentativa do Fursuit Maker de traduzir o 2D para o 3D. Sim. Então. Isso porque hoje em dia, acredito eu, que esteja começando a vir muito Fursuit bom. Os antigos ainda fazem um show, mas também tem uns que estão trazendo cada novidade que a carteira chora enquanto a gente deseja. Tá tendo isso mesmo. Tem uns. Fora os animatrônicos, que eu acho. Eu acho sensacional, assim, digamos. Fursuits animatrônicas, acho que começou bem antes, inclusive, da Disney pensar em fazer algo semelhante em Walt Disney World. Hoje em dia tem umas fantasias que só aparecem nos palcos, no show, não interage com o público, que elas já piscam o olho, mexem a boca. Mas os fãs começaram primeiro isso.
Se você gosta tanto disso, imagina quando você viu os animatronics do live action de Five Nights at Freddy's, você deve ter amado o visual deles. Não, eu tô vendo aí, eu acompanho no Instagram, por exemplo, o pessoal do fandom fazendo com impressão 3D os personagens, mas é um negócio incrível. É artigo de fã com qualidade de material oficial, digamos Sim. assim. E é uma coisa maravilhosa, né? Que as fursuites, elas estão evoluindo junto com a tecnologia. Então, lançou a impressora 3D, agora a gente tem, vamos dizer assim, o crânio, a parte de dentro sendo feita com uma impressora 3D. Imagina, sei lá, o que vem por aí. Na verdade, eu até preciso pesquisar melhor. Eu tava vendo aqui nos meus arquivos aqui, já tem uma Fursuit. É que eu preciso pesquisar para achar direito do cara e botar isso com vídeo live, mas tem uma Fursuit já que, por exemplo... Então, eu estava falando que é até um negócio curioso que acho que as primeiras tentativas assim de personagens falando, digamos assim, que me consta, acho que surgiram no fandom. Antes mesmo de ter parque de diversão fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, praticamente, podemos dizer que tudo que temos hoje em dia nessa parte foi graças aos furries já há muito tempo. Provavelmente, né? Sei lá. Bom, acho que dá pra dizer que o Disney era furry também, né? Começou o Mickey, esses personagens. Sei lá, acabou... Honestamente, eu precisava pesquisar um pouquinho mais a respeito, mas eu acho que, sem dúvida, foi uma das primeiras inspirações, né? Fora, por exemplo, Fursuit, claro que deve ter sido inspirado principalmente pelos mascotes de time de futebol, de faculdade lá nos Estados Unidos, né? Esse pessoal Sim. aí. Eu soube que teve até história de ser com pessoas que usavam essas fantasias pra fingir ser animais gigantes, essas coisas. O que não é de se surpreender, né? Então. Eu não sei se você viu, mas tem pessoas que acabaram usando a Fursuit até como uma forma de atrair mais gente. Por exemplo, no Japão, a gente tem um gato de Fursuit que vende batata doce pela rua. Nossa, tem esse caso sensacional. Olha, gente, até fico pensando como. Haja treinamento, não é possível. Gente, o cara tá ouve menos, enxerga menos e o cara fazendo lá, vendendo produtos no meio da rua. Assim, é impressionante, né? Aquilo virou uma marca. Esse cara é incrível. Pois é, hein? Coisa. Que nem. Tem um episódio da Turma da Mônica que isso acontece também, é o entregador de uma pizzaria, uma coisa assim. Caramba, Desenho sério? animado da Turma da... desenho animado da Turma da Mônica. Então... Eu nunca vi esse episódio, mas agora eu fiquei realmente curioso com isso. E assim, desde da época de antigamente, tinha o pessoal que aceitava um pouco melhor essa questão do furry, ou até naquela época a gente vocês viam alguns conflitos acontecendo que, se a gente parar pra pensar, eram bobos, igual como alguns acontecem hoje em dia? eu acho... eu não vou me lembrar muito bem... Eu acho que era mais ou menos como hoje também. Tinha quem conhecesse e achasse muito interessante, muito legal. E alguns outros talvez já se antecipasse na internet para dizer, o cara... Honestamente, eu nem me lembro o que o pessoal falaria naquela época. Hoje em dia o pessoal nos Estados Unidos fala, mas você não tem pai, você é órfão, sei lá. Ué, que uma coisa tem a ver com a outra? Sei lá, eles acham que por não ter pais, o cara faz o que quiser e as maiores loucuras possíveis, sei lá. Enfim. Que bagunça, gente. É. Mas saindo um pouquinho do assunto funk, que eu sei que conteúdo é o que você tem. Cara, você é produtor musical, né? Bom, produtor amador, antes de você falar que é. Mas o que você já experimentou dessa área? Então, isso é uma outra coisa, outra vertente da minha vida, que inclusive vem desde antes do Furry Fandom, né? Que eu já fiz aula de piano, basicamente assim, né? Porque a minha família, mais ou menos, é de músicos. Nem todos, a bem da verdade. Mas meu pai tocava flauta transversal, por isso. Aí, eu não sei, e eu tocava simplesmente, digamos, sozinho.
um tipo de instrumento. Até que que eu comecei algum tempo depois a, sei lá, eu falei, puxa, mas por que eu não poderia tocar todos eles usando, sei lá, um teclado, né, um sintetizador ou coisa do tipo? Aí foi aí que eu comecei a, sei lá, de repente começar a fazer música assim de forma totalmente despretensiosa, totalmente, sei lá, não era nada assim muito, como eu vou dizer, eram músicas de comédia mesmo, não era nada muito profundo, tipo Legião Urbana, assim, ó, não. Cara, mas falando em comédia desse jeito, me vem aquelas trilhas sonoras que tocava, por exemplo, em Tom e Jerry, em algumas comédias brasileiras também, né? Os Então, Trapalhões tinham bastante música. é, aliás, para a raiva dos fãs de Tom e Jerry, eu amo de paixão os BGMs daquele desenho mais recente do Tom e Jerry, parece que é de 1980, se eu não me engano. Ficava tocando, sei lá, 6, 7 músicas, mas eu gostava pra caramba dessas músicas. Ah, cara, Tom e Jerry me traz lembranças boas, cara, sinceramente. Então, pois é. Imagino que a época da Hanna-Barbera devia ser uma alegria, né? Porque animais antropomórficos ao que fala era o que eles mais gostavam de fazer. Nossa, pela madrugada também, é verdade. É engraçado, eu não gosto tanto assim da Hanna-Barbera como eu gosto da Warner Brothers, mas eu admito que tem uma boa influência deles nos meus personagens, principalmente no visual. Né? Eu gosto de algumas coisas do visual do personagem da Hanna-Barbera também, que acabaram passando lá pros meus aí. Sim, tanto que eles têm muita forma geométrica, né? Eles são, podemos dizer, Então, um pouco mais duros, não são a forma bem modelada. isso, então. Principalmente na fase pós Iwao Takamoto, eu não sei se eu vou conseguir explicar muito bem, mas Fica à vontade. é um cara que veio assim depois lá nessa empresa Hanna-Barbera, ele meio que definiu as formas de vários dos personagens. Por exemplo, a série do Tom e Jerry, que eles são amigos, que é do meio dos anos 70, foi esse cara que produziu. Aí diferente da outra de 1980, que passava na SBT, que eram já outras pessoas da Filmation, que é outra produtora, aí já é uma bagunça total. A Filmation fez desenho animado para um monte de empresas diferentes, aí e por aí vai. Eles eram meio esquisitos. Cara, mas pior que os episódios que eles eram amigos, muitos deles eu achava bem mais interessante, pra ser sincero. É curioso, né? Novos desafios aí. Aliás, nossa, dessa época tem um que não me sai da cabeça, inclusive, que é o do Spitz Quark, que a história é sensacional, que eles tinham que achar uma ave que estava em extinção, que só tinha uma. Aí, de repente, eles trazem essa ave finalmente para as pessoas que estavam organizando a recompensa, aí, de repente, aparece lá milhares de Spitz Quark. E a ave não estava extinta coisa nenhuma. Nossa, esse estilo de comédia era muito gostoso, cara. Então. Quando a gente fala de Tom e Jerry, o único episódio que fica marcante na minha cabeça, olha que eu nem vi muito, que eu devia ter uns 7, 6 anos, era o episódio do Faroeste, em que a gente via o Tom acendendo um cigarro usando uma arma de fogo. Olha só. Os desenhos dessa época eram uma coisa única e você teve o prazer de acompanhar eles. Não só isso, você pode acompanhar toda a evolução da animação. Eu imagino que isso seja uma experiência incrível. Não, na verdade era tudo meio misturado, né? A Hanna-Barbera passava quando era criança na Bandeirantes, né? Por exemplo. E esses outros que eu falei no SBT, tudo. Mas, mas sem dúvida era algo interessante. E eu não sei se eu fui claro também, quando tudo começou, por que eu comecei a criar personagens antropomórficos? Eu não estava pensando em história em quadrinhos, eu já tinha um sonho distante de fazer animação já, né, com, sei lá, com esses personagens. Né? Caramba, você acompanhou umas animações, né, a época, imagino esse sonho de animar ainda deva correr nas suas veias, de tanto que você fala de desenhar. Com certeza, com certeza. E hoje já... Fala. Não, pode falar, fica à vontade. Não, hoje a situação já está até um pouquinho diferente daquela época, né? Bom,
Eu não sei, o estilo que eu gostava, digamos, de acompanhar, talvez não esteja tão presente. Mas hoje, por exemplo, tem séries nacionais já que chegaram a entrar no imaginário dos telespectadores, né? Como, por exemplo, mais recentemente teve Os Brichos, outra série também que eu ouvi falar, que só um instante, Escola para Cachorro, que os personagens são assim maravilhosos visualmente. Por aí vai. E até mesmo tem uma outra série que eu descobri por acaso através do meu serviço atual, chama-se Chocolix, que pela primeira vez eu vejo uma série brasileira fantasiosa, né? Sem aquela obrigação de, eu estou no Brasil, não sei o que. Não, a série é totalmente fantasiosa, são personagens que eles são doces ao mesmo tempo. Caramba, que bacana, cara. Então, tudo isso... Aí tudo isso me anima, né, pra coisa que eu inventei, que é um quase Looney Tunes urbano, sei lá. E falar pra você que pensar que a gente tá conseguindo criar desenhos, né, as nossas animações brasileiras. Pois é. Coisa que, na qualidade que a gente tem, às vezes parece que não seria uma coisa imaginável de acreditar que poderia acontecer. Então. Tanto que... Se você dá uma pesquisada, existem alguns desenhos que tá pegando até o mundo lá fora. Um deles é o famoso Irmão do Jorel, que passava na Cartoon Network, um desenho muito bom. Osvaldo, você que gosta de furry, que é de um pinguim de óculos, passando por umas aventuras aí. Olha só, isso eu não conheço. Passa, acho que se eu não me engano, até hoje na Cultura, mas faz um bom tempo que eu não vejo televisão. Ainda assim, cara, eu imagino que pra você... ver que esse seu sonho, de certa forma, parece próximo, né? A gente sabe que tem todos os desafios, dinheiro, né? Sempre falando mais alto. Mas a gente vê que brasileiro consegue fazer animação. Eu imagino que em algum momento você vai pegar e vai fazer as suas animações. Eu quero pôr fé nisso, na sua arte, cara. Vamos ver, né? Quem sabe? Desafios são... Os meus personagens têm alguns desafios, né? Porque eu acabei, assim, definindo eles como... Como é que eu vou dizer? Eles não se parecem com personagens que os animadores costumam criar. São bem diferentes mesmo. Aí eu não consigo imaginar, por exemplo, os meus personagens andando. Pra vocês terem uma ideia. Porque é algo totalmente diferente de ver uma imagem assim gravada em videotape, um personagem animado da Disney, da Warner, sei lá. Algo assim. E assim, você viu que de uns tempos pra cá, né, igual como aconteceu com os jogos indies, né, a animação começou a se tornar bem independente na internet também. Não sei se você deu uma acompanhada nisso. É verdade, eu cheguei a acompanhar alguns canais. Na verdade, é curioso que eles não são do Furry Fandom. Só precisava me lembrar direito o nome deles, mas tem um projeto. O Marco, por exemplo, Marco com 0 no final, ele começou a fazer animações com áudios do Whindersson Nunes, né? Contando as piadas dele, e acabou ficando sensacional o resultado, né? Aí o cara tá até hoje fazendo coisas parecidas com isso. E tinha um outro cara também, Henry Zon, também, que fazia a mesma coisa. E fora isso tem outras experiências aí, por exemplo, Flávio Rosendo. Atualmente ele tá fazendo gameplays, mas no canal dele tem algumas animações que ele fez, e animações tradicionais, digamos assim. Não é animação estilo Flash, como até as que eu mesmo já fiz. Eu não sei se eu falei sobre isso ainda, mas esse Flávio Rosendo, então, o cara sabe fazer animação tradicional, assim como eu esqueci o nome dele, o autor do Juca Jacaré também, que eu já conheci pessoalmente, inclusive, graças a BFF. Que show! Então. Qualquer outro lá que eu ia falar. Sim, não, eu falei também que teve uma época que eu mesmo fiz animações, né? Foi entre 2008 e 2009, que eu fiz, por exemplo, que tá no YouTube, né? O Menino Problema, que com um personagem, sei lá, meio controverso meu, que se chama Zikzira, que a história dele é, assim, totalmente absurda, porque, sabe, tem o Mickey Mouse, o Zik é a paródia do Mickey Mouse, só que
completamente exagerado em todos os aspectos. O Zeke tem 4 orelhas, o Zeke é muito mais antigo que o Mickey Mouse. Ele é de uma espécie que vive 700 anos. Ele foi criado pelo desenhista Walter Disney, só que não é criado assim, o cara desenhou. Não, ele foi criado como um filho pelo desenhista. É umas coisas. Eu precisava até voltar a desenhar mais sobre essa turma também aí, do Zeke Zira. Cara, desenha. A gente do 2Dog dá uma divulgada. A gente quer ver artistas brasileiros crescendo, cara. E falando que a gente tinha comentado da BFF, né? E esse ano, meu caro, o que você espera? Telefone, os números estão aumentando constantemente? Olha, eu também tô aguardando ansiosamente aí, né? Finalmente hotel 100% reservado para o evento. Eu mesmo não esperava isso acontecendo nesse momento, assim, da história aí do Furry Fandom brasileiro. Que mais? A Telefone vindo aí, alguns outros estrangeiros que vieram no ano passado também. Vamos ver como é que o pessoal reage. Assim, o tema do evento é o Hotel Assombrado. Eu queria dizer assim, não é exatamente a coisa que eu mais gosto, mas eu ouvi falar que era o tema que a galera mais queria que tivesse. Sim, então, eu também estava sabendo disso. Então vamos ver como é que a galera vai se virar e vai reagir a tudo isso que vai acontecer em breve aí no Sheraton. Sim, isso porque tinha alguns que estavam confundindo com o tema de Halloween, aí já falavam de fantasia, um monte de ideias que o pessoal estava começando a ter. Pois é, por incrível que pareça, são coisas diferentes, né? Halloween é as abóboras. Não, é Hotel Mal Assombrado, é diferente. Aliás, até o pessoal nem fala da BFF Hotel. Eu que falei agora, Hotel Mal Assombrado. Aí eu começo com um monte de piadas. Hotel Mal Assombrado porque o fantasma é incompetente. Essas coisas aí, né? Então... A propósito, Igor, a gente já tá batendo nosso tempo padrão. Então, eu gostaria de saber se você vai querer fazer aquilo que eu te expliquei, que é estender o tempo pro pessoal do YouTube poder ouvir. A gente, pro pessoal do Spotify, que também deve estar ouvindo a gente agora, a gente vai parar daqui a pouco, né, que é o padrão que a gente faz, mas no YouTube o Igor tá liberado. Se quiser ficar aqui até amanhã, fica à vontade. Olha, um pouco mais, vai. Vamos fazendo aí, sei lá, se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu ainda não falei, sei lá. Então, perfeito. Vamos fazer aí. Só para fazer a despedida, então, pro pessoal do Spotify. Igor, você tem alguém que você gostaria de convidar aqui, algum artista que você acha que deveria ter um holofote no nosso podcast? Olha, boa pergunta, porque eu não sei exatamente. Talvez... Eu não sei se de repente o El Rano, eu não falei dele durante esse podcast, mas a palestra dele na BFF 2016, a primeira, digamos assim, ecoa até hoje. Para mim, as coisas que eu aprendi naquela época, o meu estilo mudou pra caramba de novo depois dessa palestra, então, de repente, El Rano. Então deixa aqui o convite para você, El Rano, se estiver ouvindo a gente, você está convidado, assim como vocês, artistas que estão ouvindo a gente, é só vir falar. Igor, antes da gente encerrar a parte do Spotify, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para o nosso público? Não, eu gostaria de agradecer, né, a todos pela audiência aqui. Segundo, pedir desculpas, né, porque eu não sei, talvez eu pudesse estar vivendo assim, esse lance de Furry Fandom muito mais do que eu consigo atualmente, né? Mas vamos ver, quem sabe algum dia eu consiga fazer muito mais do que eu estou fazendo atualmente, fazer mais desenhos, mais músicas, né? Soltar aí na internet. E... Tenho certeza que consegue. Pois é, basicamente, agradecer a todos pela atenção também. Que é importante. Maravilha, então. Bom, pessoal, vocês que estão aí do Spotify, um tchau para vocês. Espero que tenham uma ótima semana. E a partir de agora, Igor, é que vem a melhor parte, porque quebrando esse limite de tempo, agora é que o papo vai correr solto, meu cara. Vamos ver aí. Então, vamos.
Então vamos continuar. Você estava falando da BFF, do Hotel Mal Assombrado, do fantasma que é um completo de incompetente. Pois é. Estamos. E uma coisa, isso é uma coisa também, né? Tem a Telefone, né? Com essa história aí do personagem dela que encanta todos, mas tem um outro aspecto também que também me pegou de surpresa, né? Quando me passaram assim os anúncios lá na BFF do ano passado, BFF do próximo ano, Hotel Assombrado e tal. Sim. E aí, eu não sei se eu vou confundir as coisas agora, mas é o seguinte, e aí eu descubro que eu sou surpreendido, primeiro, que surge mais uma convenção furry de hotel no Brasil, a Furry né, em Santa Maria, agora a Patas em Sorocaba. E aí eu já começo a ficar um pouquinho indeciso. Eu não prometo nada, assim, mas eu começo a pensar um pouquinho com carinho nessa de Sorocaba aí. E a propósito, tanto para você saber como o pessoal que tá ouvindo, o nosso primeiro convidado do podcast foi o Zeng e o Castiel do Patas. Eles deram muitas informações sobre o evento. Olha e tá só. prometendo bastante coisa. Com então certeza. Vocês que estiverem ouvindo, por favor, deem uma passada lá. Pois é. Vamos... Igor, eu imagino que você que é muito fã da comunidade fã e tudo mais, deve estar sendo uma loucura pensar que agora tem que guardar um dinheiro para 3 eventos. Olha, sei lá, viu? Mas é que também tem um negócio, né? O Danny fala que nos Estados Unidos, tipo, se um furry vai em 2 eventos por ano, tipo assim, já é muito. Né, porque não é simples, assim, reservar 15 hotéis, assim, é algo compreensível, digamos assim, e ainda por cima, o que é um pouquinho chato, porque eu sonho também em estar no Furry, mesmo estando bem longe de lá, mas é que a cidade o Rio Grande do Sul, digamos, eu sou paulistano da Bela Vista, mas o Rio Grande do Sul tem um lugar no meu coração, né? Em Porto Alegre, na minha infância, eu passava algumas férias escolares em Porto Alegre, na casa de parentes, e sei lá, era bem interessante, bem coisas que me marcaram a vida até hoje. Só que desde 90 que eu não piso lá, então já vi. Entendo, você já tem um carinho pela cidade. Sim, então. Aí descobre que vai ter um evento furry lá, pronto. Eu agora tenho que ir com dois motivos para chegar lá. Sei. Não, e olha que Santa Maria é um pouquinho longe de Porto Alegre, é 400 quilômetros no interior do estado do Rio Grande do Sul, mas enfim. Imagino que como você é de São Paulo, por enquanto, vamos ficar em Sorocaba, Santos, tá um pouquinho perto. Pois é, acaba sendo mais perto mesmo. A passagem de ônibus para Sorocaba é 2 dígitos também, assim como para Santos. Sim, eu não sei quanto tá para sua região, mas por exemplo, para mim que é Santos, o do Sorocaba tá uns R$85 a passagem. Tá algo assim, então. Imagina. Aí eu sei que você chegou a comentar, né, quando você estava falando da BFF do ano passado, que teve uma pessoa que chegou a desmaiar quando teve o caso da Telefone, né? Nossa, é verdade. Dizem que quando anunciaram a presença da Telefone, essa do desmaio eu não vi, mas tinha muita gente que falou que tava emocionadíssimo, tipo, sei lá. Eu imagino. Tanto que uma amiga minha, né, de infância, que foi quem deu a palestra sobre a espécie da Telefone, deve ter surtado, né? Porque só foi ela dar um meet and greet e pronto. Pois é, teve a palestra dos Dutch Angel Dragons, eu cheguei a assistir lá na BFF, essa aí. Eu sinceramente, é que eu não conheço tanto a Telefone, né, pra ter uma reação semelhante, sem falar que a minha primeira Fursuit Crush eu já estive junto com ele, no caso com o Sunny, lá numa live que foi feita em 2017, lá no outro hotel. É verdade, teve o Mercury, né? Lá no Mercury, então. Infelizmente eu não pude pegar, mas eu soube que teve muita coisa interessante no Mercury. Era menor, era tudo menor, né? A bem da verdade, eu me lembro quando mudou de hotel,
porque o Mercury, pra quem não sabe, o hotel deixou de existir por causa da pandemia. Essa pandemia. Então. E caramba, o centro de convenções do outro é só tipo o dobro da altura do lugar, que dirá todos os outros aspectos, né? Uhum. E ainda bem, no último que teve no Mercury em 2019, 2019, eu me lembro do pessoal correndo e pulando e eu sentia já um tranquinho no chão, centro de convenções, falando, meu Deus, imagina ano que vem, isso aqui, muito mais gente. Não, eu tô preocupado, cara, porque a BFF tá crescendo. E se ano passado o elevador tava uma bagunça de tanta gente indo pra lá e pra cá, esse ano você tá treinando perna? Você faz academia? Pior que eu precisava, eu tô sedentário pra caramba no meu serviço, precisava fazer isso. Aliás, cara. eu não sei se é possível aprender uma coisinha, tem um pequeno aspecto do Sheraton que eu também não sei porque é assim, que é o seguinte, escada entre os andares 4 e 5, eu não sei porque, tem um labirinto entre uma coisa e outra. Aí eu fico pensando, poxa, será que aquilo serve como saída de emergência? Porque eu só consegui me perder lá dentro na vez em que eu tive que sair do 4º andar para fazer a minha live que eu fiz já no Sheraton, no 5º andar. Cara, e falar pra tu, tinha uma sensação estranha que parecia que tinha um andar a mais quando a gente tava pegando a escada. Né? Alguma coisa do tipo. Acho que é porque o centro de convenções, o 4º andar, realmente, acho que ele tem pé direito duplo, deve ser por isso. Aí o 5º já tem a altura igual a do andar dos quartos do hotel. Provavelmente é isso. A gente provavelmente esse ano vai lidar com baita de engarrafamento, mas não tem motivos pra se arrepender disso. Quanto mais, melhor. Brasil. Nem falei isso na live convencional aqui. E fica uma coisa interessante, não acha? Saber que dos tempos por outro a gente começou a crescer tanto a nível de ter 3 eventos, sei lá quantos meets por aí, por toda a região. Pois é, meets, é verdade. Não, outro lance do crescimento também é algumas pessoas inesperadas aparecendo, né? Como eu vou dizer, que são ligeiramente notórias na sociedade, como a Babi Xavier, né? E agora no ano passado apareceu o Totoro, que cara, o Totoro foi uma surpresa assim, que não dava pra acreditar. Eu via ele, eu falava, mano, eu conheço esse cara de algum lugar, mas da onde? Pois é. Eu acho que é difícil, né, a gente acreditar que tem certos famosos, né, que são furries e a gente não sabia disso, nem acreditava que é. Pois é, só até hoje tá brigando pra fazer o Guilherme Briggs virar furry. Já pensou? Nossa. Pensar. Enfim, e assim, já sabe se vai ficar no Shell, então o que você planeja pra esse ano? Quais serão suas loucuras? Sim, não, Sheraton, eu tô pagando já o reserva do quarto. Vamos ver como é que faz. Eu queria realmente investir um pouco mais na live, sei lá, fazer com computador alugado, algo assim. Live, no caso, é o seguinte, porque eu faço a partir do quarto via celular, praticamente todos os dias, mais de uma vez por dia, e uma live de computador feita já como um evento dentro da BFF, usando, sei lá, os espaços disponíveis que eles têm lá, né? Sim. Alguma coisa tipo um programa de auditório, né? Só que, claro, furry aí com o pessoal lá, eventuais fursuiters e tudo mais. Uma coisa que eu sonho ainda em fazer algum dia em uma convenção furry, fazer uma apresentação musical, né? Das minhas músicas aí, que eu criei aí nesses anos, ainda que eu não seja, ainda que eu nem me assine direito assim como cantor, músico, né? Mas que são a trilha sonora dos meus personagens, basicamente. Cara, eu acho que você deveria muito tentar, porque a comunidade, o evento, né, a comunidade, ele abre espaço pra todo mundo. Então. Se você vê que tem algumas músicas suas que pode apresentar, o que eu digo vai fundo. Então, vamos ver isso aí. Isso até faz parte da própria história dos personagens, né? Que
Como é que... Por exemplo, na história da Rosalind que eu tava falando, tem o padrasto da Rosalind, que ele é membro de um conjunto com mais de 50 anos de carreira, o ECA, que é uma paródia do ABBA, que é formado por 4 raposas. E aí, padrasto por quê? Porque esse cara, ele namora a mãe da Rosalind, que é uma jovem senhora de 39 anos. As ideias, eu também muito contar. Cara, eu acho que você devia realmente pensar em algum momento dar mais vida para essas suas histórias. Independente de se vai fazer sucesso ou não, eu acho que você não pode deixar elas só guardadas para você se elas têm um carinho tão grande, você tem, no caso. Pois é, vamos ver também. Tem uns plots meio bem... Como é que eu vou dizer? É umas coisas que eu tirei da minha cabeça e eu fui pensando, mas alguém vai gostar disso? Como é o caso, por exemplo, do quê? O Anselmo, que ele tem uma voz extremamente grave. Que mais? A melhor amiga da Rosalind, a Violet, ela faz contorcionismo. É umas doideiras assim que existem até na vida real. Não é um J.R. Tolkien da vida. São coisas que tem por aí. Só que acho que ninguém pensou em, sei lá, incluir isso em algum projeto aí de quadrinhos, animação, coisa que o valha. Olha, hoje em dia o pessoal na internet tá dando bastante imagem. Tivemos Hasbin Hotel com seus temas relacionados ao inferno, toda aquela loucura. Tivemos o Digital Circus, que acho que até pega um pouco da época desses desenhos que você gosta, né? Então podemos dizer que espaço pra tudo tem. Agora, se vai fazer sucesso ou não, é tudo questão de aposta. Pois é. Basicamente, então, basicamente é isso. Entendo. Sobre a sua Fursuit, que eu me lembro, você tem uma head do Anselmo, né? Isso. Então. Você pretende em algum momento ter a full dele? Olha, eu tô meio que trabalhando para isso, é ótimo, mas é o seguinte, eu cheguei a fazer o corpo dele, só que eu não tive tempo de terminar a tempo para a última Brasil Fur Fest, e sei lá, eu tenho um fenômeno meio desgraçado acontecendo que eu estou procurando esse corpo, porque ainda bem que os caros ouvintes só estão ouvindo áudio, porque o meu quarto assim é extremamente bagunçado, né? Vocês não têm ideia. Aí já viu, eu nem me lembro direito onde eu pus. Gente, é um body do Anselmo, não é uma coisinha pequena, mas enfim. Eu espero estar em breve aí, sei lá, porque o meu sonho é ser o Anselmo aí dos pés à cabeça mesmo. Ainda que isso até tenha sido meio atenuado ultimamente, porque antigamente o pessoal fazia muito questão, né, de ser um fursuiter aí dos pés à cabeça. Hoje em dia, o Pudlin já começa a ser um pouquinho mais aceito. Na última Brasil Fur Fest me chamou a atenção, o pessoal estava falando no jogos Fursuit Games, e antes da parada, o pessoal tirar a cabeça um pouco antes de começar o negócio. Falei, poxa, isso não era assim, não. Então... isso aí é uma salvação, na verdade, né? Pois é. Eu ainda não sou nenhum... Eu ainda não sou desses caras aí que, vivem de fursuit 6, 7 horas. Não, eu não consigo. Ainda parabéns para quem consegue. Na verdade, no exterior é até um pouquinho mais fácil, porque às vezes em lugares de baixíssimas temperaturas, aí tem cabeça que é feita com grade de plástico que deixa passar o ar muito mais do que a espuma. E por aí vai. Aqui é mais complicado. Conseguir ser igual os certos fursuiters aí, tem uns que eu admiro e invejo. Pois é. Acho que agora eu não vou conseguir me lembrar o nome, mas tem um tigre que é chinês que dança pra caramba. E todos esses têm a vantagem do ambiente, né? Agora, a gente aqui no Brasil vai fazer dancinha pra ver se a gente, quando sair da Fursuit, já não vai ter um tsunami saindo. Socorro. Não, agora nesse momento estou absolutamente parado. Acho que deve estar o quê? 31 graus aqui, eu tô suando, que é uma coisa. Imagine de Fursuit. O bom é que a gente tem uma sorte que o lugar onde a gente fica tem ar-condicionado, tudo mais, senão seria um caos. Pois é.
E você tem algum Fursuiter que seja o seu favorito ou o seu maker favorito? Ah, boa pergunta. Maker favorito internacional, a Canis Major Fursuits, que é uma menina do estado de Washington, Estados Unidos, que ela faz uns personagens, não é um mais lindo do que o outro, mas são personagens que eles você fica. É um traço sensacional. Não sei, é um traço sensacional dela. São personagens que, sei lá, eu pelo menos fico extremamente cativado. Aqui no Brasil, o páreo já é um pouquinho dividido aí entre Kobe Wong e Zeng Tiger. Né? Foi Machine. Então. Também tô nessa. Se bem que como eu sou mais do Kemono, talvez sou Kankele, ainda tô tentando descobrir quem é que eu vou escolher pra fazer isso. Tem essa Rokan Kelly também correndo por fora. A primeira versão do personagem dela eu achei sensacional, assim, principalmente para uma primeira versão de personagem. É isso aí. Sim. Uma que eu vejo muita gente elogiando, né? Que é uma ursinha que tá fazendo bastante fursuit por aí, sucesso é a Paciolo. Ou Paciolo, eu não lembro muito bem qual é o pronome. Sim, Patiulo. Inclusive que faz até fursuits pro exterior também. Já achei eu sigo umas duas que ela fez pro exterior. Como não vou lembrar o nome agora. Mas basicamente é isso. Entendo. E tem algum maker que você já ficou interessado em pedir pra fazer o Anselmo? Ou eu não sei se você tem desejo de em algum momento fazer isso. Tem uma fursuit até da Rosalind. Pois é, por enquanto a minha situação financeira ainda tá meio. Eu até me arrependo demais. Porque assim, em 2014, mais ou menos, eu acho que eu estaria bem melhor do que agora, financeiramente falando. E isso, quem sabe, pudesse até acontecer. Agora tá um pouquinho mais difícil. Eu tô querendo fazer eu mesmo os meus personagens por enquanto. Inclusive o Anselmo, porque a cabeça que a Kobe Wong fez, que inclusive foi um presente dela. Ela fez muito bem, só que o design que eu passei é um design meu já muito antigo já. O Anselmo acabou tendo algumas mudanças depois disso. Como, sei lá, compare com qualquer desenho, né? O nariz no desenho é bem menor, etc. É um estilo que você mesmo tem que ir atrás, né? Então. Entenda. Bom, a gente vai encerrando por aqui, tá? Que a gente já conversou bastante. Eu sei que eu falei que dava pra estender, mas ultimamente eu tô tendo que dar uma agilizada com entrevistas, tudo pra bater o prazo. Eu gostaria de dizer que, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, Igor. Eu espero que tenha gostado da entrevista, porque foi maravilhoso poder bater um papo contigo. Gostei, obrigado. E bom, como eu faço sempre com os outros convidados, quando você quiser vir aqui fazer uma entrevista, falar do seu conteúdo, o que você quiser, as portas estão abertas para você. Ok, obrigado. Bom, pessoal, a gente vai ter que ir indo por aqui. Mil desculpas, eu sei que vocês podem querer estender o tempo, mas é uma loucura lidar com as coisas do Desdog. Eu agradeço muito que o Igor ainda teve paciência de ficar mais tempo com a gente. E bom, mais uma vez, Igor, tem alguma coisa que você quer falar pro pessoal que conseguiu ver até o final? Agradecer e lembrar que, bom, quase todo sábado, às vezes domingo, tem live do Zíper nas Costas, 9h30 da noite, lá no YouTube, youtube.com/Zíper nas Costas. Beleza? É isso aí, valeu. Então vamos deixar o link aqui. Muito obrigado, pessoal. Se inscrevam, deixe seu like, o sininho e não esqueça, ainda estamos no começo, então toda a ajuda de vocês vai ser muito bem-vinda. Muito obrigado e uma boa noite.